Fui tentar conversar, ela falou, se você falar mais alguma coisa, eu vou dar um tapa na sua cara. Eu, gente, na internet é difícil ser verdadeiro, assim. Porque o que a gente vive entre nós. Eu sempre tive uma curiosidade. Você namorou ele? Essas brigas, elas são reais ou elas são um show? Eu passo 6 a 7 horas em live por dia. Então, às vezes, eu tô um pouco estressadinha, né? Às vezes eu não tô muito, assim, de bom humor. E aí eu acabo realmente brigando, assim, e levando pro coração. E você lida bem com os haters? Pra mim, as pessoas que precisam fazer isso é porque elas não estão bem com a vida delas. Eu sempre acompanhei muita gente, sempre admirei. Aí, quando eu conheci pessoalmente, eu Outra caí do cavalo. pessoa. Olha o veneno escorrendo aqui, ó, fala. Quando ligava a câmera, eu me soltava, entendeu? Mas na frente das pessoas eu tinha vergonha. Ligava pra minha mãe e falava, mãe, vem aqui na escola, por favor, vem brigar com a pessoa tal que tá falando mal de mim, não era assim? Sim. E a gente ia batendo de porta em porta pra vender os brigadeiros. Todo mundo ficava com dó de mim e comprava brigadeiro. Eu sempre gostei de fazer alguma coisa. Esse negócio de ficar parada, de não ganhar dinheiro, não é comigo. Na época que eu viralizei, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de viver. A minha mãe era uma das únicas pessoas que eu aceitava estar ali junto comigo, porque eu tinha vergonha do que eu tava sentindo. E nessas horas, você se sentia, assim, muito fraco, sabe? Eu precisava passar a minha força pra ela, entendeu? Sim. Era assim que eu sentia. Eu falei, olha, as coisas estão difíceis, a minha filha tá passando por uma situação X e eu preciso que ela tenha atendimento. E eu não tenho condições de te pagar muito. O que você acha que foi fator crucial para sua recuperação? Quando eu ligava a câmera, eu esquecia totalmente essa questão da ansiedade. Eu, tipo assim, sumia da minha cabeça. Chorou por causa de comentários na internet? Já teve treta com influenciadora famosa. O que você diria, Pietra, para aquela Pietra que estava no quarto? O seu podcast de iniciativas positivas, da volta por cima, do cair sim, mas principalmente do levantar, né, Gê? Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Este é o podcast, um espaço para compartilhar a vida real, inspirar pessoas e mostrar que você também é capaz, que é muito importante. Então, já se inscreve no canal, compartilha com as amigas, com os amigos, ativa o sininho, porque toda semana tem uma entrevista exclusiva por aqui. Eu sou a Adriana Amaral. Eu sou Gerlânia Medeiros, estou muito feliz. E a nossa convidada de hoje é influenciadora, tá aqui do lado, influenciadora de milhões, viu, gente? Tem milhões de seguidores nas redes sociais. Começou muito cedinho, desde criança aí na internet. Na pandemia, né, Adriana? Sim. E é muito especial, é uma pessoa muito especial para essa aqui que está aqui do lado, né? Ela é criadora de conteúdo de grandes marcas, a Amazon, Cenoura e Bronze, e tem aí uma longa história, apesar de ser muito novinha, já é empreendedora da própria marca. Sim, Desde cedo, 16 anos. 16 anos. Eu estava lá no lançamento dessa marca. E aí TikToker que fala? Ela brilha hoje como uma das maiores streamers da América Latina no TikTok. Só isso, tá? Bom, olhando assim, né, parece até que tudo foi muito fácil, só que não. Durante a pandemia, ela desenvolveu ansiedade por um período e a vida dela ficou completamente paralisada. E a internet virou refúgio. Foi ali que ela transformou o medo e uma dificuldade profunda em caminho. E foi assim que o vídeo viralizou. Mas essa é só uma pontinha de uma trajetória construída com coragem, dedicação, frustrações, alegrias e muitas conquistas. E eu diria que medo de mãe também. Porque quem está aqui conosco, essa história aí de força, clareza e maturidade, impressionante até para alguém tão jovem, né, da idade dela, que a gente vai compartilhar aqui hoje com você, é Pietra Amaral. Seja muito bem-vinda. E não por acaso, o sobrenome dela é Amaral. Por que será? Eu falei, gente, é a primeira vez que eu vou dar uma entrevista pra minha mãe, né? Nossa, Meu Deus do gente, céu. eu tô nervosa. Não, e ela tava aqui, assim, né, nervosa. Ela tá ao vivo o tempo todo. O tempo todo ela vive ao vivo, né? Verdade. Acostumadíssima com as câmeras. E ela tá aqui, aí eu tô me sentindo nervosa. Eu falei, será, Pi? Ela é verdade, eu tô nervosa. Não, eu até perguntei antes da gente sair de casa. Eu falei, mãe, eu posso chamar de mãe lá? Eu te chamo o quê? De Adriana? Eu falei, não, chama de mãe. Mãe, eu sou mãe, gente. Sou mãe dessa coisa linda. Ai, gente, e hoje eu tenho um privilégio de fazer as perguntas, assim, ó. Porque hoje eu tô livre aqui, eu vou fazer pergunta pras duas. Porque eu tenho certeza que a mãe, né? A mãe sempre o coraçãozinho ali com tudo que acontece na vida de um filho, Nossa, né?
Nossa Senhora. Então, você não vai se livrar de mim hoje, não. Ai, Tá? que medo. Preparada. Ô, Pi, agora, antes de você se tornar profissional, como que foi? Você começou como uma brincadeira? Foi no YouTube? Como que foi tudo isso? Desde criancinha eu sempre quis ser artista, né? Eu via minha mãe trabalhando na TV, eu falava, ai, é isso que eu quero pra mim. Te inspirou? Me inspirou, minha mãe é minha inspiração top 1, assim, não tem outro que bate de frente. E aí eu comecei no YouTube em 2016, eu tinha 11 anos. E eu comecei a gravar meus vídeos, eu editava, eu mesma gravava, o meu iPad não tinha armazenamento, então eu só conseguia gravar vídeo de 2 minutos, era assim, oi gente, tudo bem? Tchau, gente! Assim, rapidinho. E os meus vídeos pegaram 100 visualizações, 150 visualizações, então assim, o meu começo foi um começo igual de todo mundo, que começa ali, ralando e tal. Com a luz ruim, né? Com a paredinha do quarto. A luz terrível, depois vocês caçam o vídeo lá pra colocar aí pra galera Quem gravava ver esses vídeos? Eu. Ah, eu gravei algum? Acho que não, que eu tinha vergonha. Aí eu me trancava no quarto, ligava. Só que sempre foi assim, quando eu ligava a câmera, eu me soltava, entendeu? Sim. Mas na frente das pessoas eu tinha vergonha. E aí eu comecei a gravar, assim, uns vídeos e tal, que eu acabei desistindo, porque eu flopei, sofri bullying na escola, falei, ah não, gente, não quero essa vida de artista. Os amigos na escola viram seus vídeos e começaram a falar, tipo assim, nada a ver. Nada a ver. Ah, sempre tem, né? Sempre tem o pessoal que fala. Hoje em dia eu já não me importo com nada desses tipos de comentário, mas antigamente eu me doía, ligava pra minha mãe e falava, mãe, vem aqui na escola, por favor, vem brigar com a pessoa tal que tá falando mal de mim, não era assim? Sim. Mas como que você lidava mesmo em casa com essas coisas? Porque você começou a gravar esses vídeos numa meio que brincadeira. Até teve uma época que a gente fez gravou pro blog, né? Tem blog história. Para tudo, isso aí é antes do canal. O blog dela, que tinha revista, é tanta história. Mas enfim, e aí, quando você chegava em casa, que as pessoas brigavam com você, como você lidava com isso? Em casa? Chorava horrores, né? Chorava, não queria ir pra escola, eu ficava muito mal. Eu sempre fui, assim, de uma pessoa sensível, de me doer, assim, né? Então eu ficava muito triste. Aí, por isso que eu desisti por um tempo, mas eu sempre gostei. Então eu sempre fiz aula de teatro, eu fiz 6 anos de curso de teatro, então eu sempre gostei desse mundo artístico. Mas aí, como eu era muito novinha, eu tinha 11 anos, aí isso acabou consumindo um pouco e falei, ah, não, vou deixar isso pra lá e depois eu volto. E aí uma das coisas que, assim, é uma preocupação, porque hoje meu filho tem 7 anos e eu quero ele muito longe da internet. Eu quero entender como você lidava com isso, porque, assim, é um trabalho que a gente sabe que é um trabalho incrível, que pode crescer e ganhar dinheiro, e como que a gente vai também segurar os sonhos dos nossos filhos. Sim. Como que você lidou também vendo isso e como você protegia ela, os seus medos, né, Dri? Pois é, ela sabe que quando ela virava pra mim, o que eu falava pra você? Filha, vai fazer outra coisa, toda vez. Vai fazer outra coisa, esse mundo é muito difícil, tal. Eu falava não, porque eu vim de uma carreira, né, assim, de moda, de modelo, né? Eu sabia o quanto era difícil. Uhum. Eu sabia o quanto era um jogo de egos, né? O quanto as pessoas judiavam, o quanto era difícil. E a Pietra sempre foi muito sensível, desde pequena. Queria protegê-la, né? E eu queria protegê-la, só que eu também não podia segurá-la. Né? Então, eu sempre falava assim, melhor não, você não quer fazer outra coisa? Eu acho que é melhor, isso não é pra você. Não, eu quero fazer teatro. Vai passar, né? Vai fazer teatro então, mas vai passar, eu pensava. E ficava lá Passou até hoje. Ficava lá torcendo pra você não querer mais. Mas eu sempre incentivei. Apesar de eu falar pra ela dos perigos, de tudo que era difícil, eu acabava incentivando, né? Eu levava, apoiando, buscava, sim. comprava, ajudava no celular, vai trocar, vai ajudar, enfim, né? E quando você olhou agora, né, 10 anos atrás, os vídeos que você fazia, tudo, o que passou pela sua cabeça, né? Porque tanta coisa aconteceu. Não, antigamente, se você me fizesse essa pergunta há uns 5 anos, eu ia ter vergonha de falar, não bota esse vídeo, nada. Hoje em dia eu sinto orgulho, sabe? Porque eu mudei muito, né? Eu sempre fui comunicativa, como eu falei, com a câmera, não tanto com as pessoas, não acho que eu sou tão comunicativa assim com as pessoas, mas com o vídeo ali, eu sempre desenvolvi muito bem. E hoje em dia ver a minha evolução é muito legal, né? Você acha que você tem uma essência tímida? Porque tem muito isso, né? O trabalho que você faz, às vezes você veste a capa, mas a sua essência é de uma pessoa tímida? Eu acho que tímida não é a palavra, mas eu acho que eu sou uma pessoa mais reservada. Assim, eu não...
né? Eu sou mais filtrada. Mãe, deixa Assim, ó. É assim, o olho assim, né, mãe? Né, mãe? Então, E eu aí, acho a que mãe tem sabe. um filtrozinho. Agora, minha irmã, por exemplo. Minha irmã já é zero filtro, ela não tá nem aí porque as pessoas vão pensar dela e tal. Então, é diferente. Eu não acho que eu sou uma pessoa tímida, mas eu sou mais na minha, entendeu? Eu penso isso. Mas quando você fala, né, você fez um monte de coisa, tal, aí parou, né, por um período, ficou um tempo, quanto tempo mais ou menos você ficou sem fazer nada? Eu comecei a gravar os vídeos em 2016. E aí, com 13 anos, ou seja, 2018, né? Com 13 anos eu abri minha loja de brigadeiro. A menina de brigadeiro. E eu sempre gostei de fazer alguma coisa. Esse negócio de ficar parada, de não ganhar dinheiro, não é comigo. E aí eu sempre... Eu sou capricorniana. E aí eu comecei a fazer brigadeiro. Eu fazia muito brigadeiro. No final de semana. Eu fazia. Minha mãe me deu um livro de receitas de brigadeiro gourmet. E eu falei, agora é isso que eu vou fazer. Não, que eu queria ser... Eu sempre quis, assim, eu sempre gostei do lado artístico da minha mãe e o lado empresário do meu pai. Bom, o lado artístico não deu certo, flopei no YouTube, vou pro lado empresário. Aí eu falei, vou abrir a loja da menina de brigadeiro. Abri a loja, né, era uma lojinha no Instagram, e comecei a vender na escola, tinha um combinado com a moça da cantina para vender os brigadeiros, até que bombou essa história de brigadeiro, e aí eu comecei a fazer encomenda para festa, eu fazia 200 brigadeiros no final de semana, eu passava o dia inteiro na Era cozinha. brigadeiro grande, não era brigadeiro Gourmet, Não, e no começo, meu pai saía comigo na rua lá da nossa casa, e a gente ia batendo de porta em porta para vender os brigadeiros, todo mundo ficava com dó de mim e comprava brigadeiro, né? Mas nessa época ela já fazia vídeos, já tava lá no YouTube. Não, eu tinha foi dado essa pausa. lacuna, assim, Você sabe? fez uma pausa, Foi. então. Mas sabe o que é interessante, né? Não ter vergonha. Sim. Não é? Isso sim. é muito legal. Não, e o apoio, né? Porque ela ia no Sim. torneio de tênis, cheio de gente endinheirada, ela montava a banquinha dela lá com os brigadeiros. Tinha uma placa. Que o Ale colocava a placa, o preço, e o Ale, né, o pai, meu marido, ia junto para dar aquela força. Sim. E ela vendia todos os brigadeiros lá no final de semana. Todos. Passava o final de semana Porque ela lá no queria torneio. comprar um celular. Porque o que ela tinha já não atendia mais, né? Era o iPad. Não, o iPad. Era iPad, Sim, meu primeiro celular sim. eu comprei com dinheiro da menina de brigadeiro. E ela queria um iPhone. Aí eu falei, bom, se você quer um iPhone, Você vai trabalhar. você vai trabalhar para conquistar seu iPhone. Mães, escutem. Escutem como tem que fazer. É assim. E aí ela falou, então tá bom. E aí a gente incentivou, claro, comprava o material para ela fazer o brigadeiro, Sim. ajudava ela a vender, mas ela que vendia. Mas eles eram, né? São muito rígidos com você? Nesse período era muito rígido com Os meus você? pais? É. Nunca foram rígidos, não. A minha mãe é mó de boa. Calma, Pietra, pode falar. Então, gente, socorro. Não, sempre foram muito assim. Tudo que eu falava, eles abraçavam. Eu falava, eu quero fazer isso. Então vamos fazer isso. Tanto que teve uma época que era assim, eu quero fazer natação, passava 2 meses, eu quero fazer balé, passava 2 meses, eu quero fazer jazz. E a minha mãe ficava brava, né? Falava, meu Deus, mas você quer fazer tudo. Mas eles sempre incentivavam, até porque, né, essa idade é a idade da gente descobrir as coisas mesmo. Então, sempre me apoiaram muito. Mas aí, então, tudo isso tá muito lindo, né? Começou mas aí chegou, você fez 15 anos. Foi. E aí, depois de poucos meses depois que você fez 15 anos, veio então a pandemia da Covid-19. Foi. Como é que foi essa história? Então, a pandemia para mim foi uma virada de chave, faz parte da minha história. A gente às vezes não entende porque certas coisas acontecem, né? Mas no meu caso teve os dois lados, porque eu voltei para a internet na pandemia, mas eu também voltei porque eu tive um episódio muito sério de ansiedade na pandemia. Assim, eu acho que passou uns 6 meses que veio a Covid e tal, e aí eu entrei em choque, assim, crise de pânico, coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E nesse período você já estava lá fazendo vários vídeos, já estava a Pietra já... Não, ainda não. Ainda Mas não. eu tava na escola, tava com os meus amigos, assim, aí do nada, vamos ficar uma semana em casa, daqui a pouco vamos ficar 2, vamos ficar 3, 1 mês, 2. E aí eu comecei a ver que aquilo... Eu até hoje não sei dizer o que foi que realmente me causou esse pico de ansiedade, mas eu acredito que seja um conjunto de coisas que aconteceu, né? Todo mundo... Foi difícil para todo mundo. Você sentia Mas- medo do quê? Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de viver. É isso que eu tinha. Eu tinha medo de viver, então assim, eu ficava no meu quarto
E o meu quarto, pra mim, era o meu lugar seguro. Então, ir pra cozinha, não dava. Ir pro quarto dos meus pais, não dava. Ir pra sala, não dava. Era o meu quarto. Se eu tinha que pegar, deixar um copo na cozinha, eu ia correndo. Eu descia a escada correndo e voltava correndo porque eu tinha que ficar no meu quarto. E aí, assim, as minhas Nas amigas... refeições, era só em última casa que comia você... no quarto, tudo isso. Foi, assim, assustador, porque lá em casa a gente nunca foi, a gente sempre foi muito unido, ficava sempre muito junto. E eu, assim, me via numa situação e eu não sabia o porquê, não sabia como melhorar. E eu acho que essa é a maior agonia, né, que dá nesse momento, é você não saber o porquê e não saber como resolver aquele problema. Você chegou a falar pra sua mãe? Claro, falei, mas assim... no início não, né? No início... Assim, demorou um pouquinho pra eu entender o que estava acontecendo. Sim. Você só via que ela tava mais quieta no quarto dela, como muito adolescente fica, Sim, né? Às vezes eu falava assim, ai, vamos na padaria? Não quero. Não quero. Vamos no mercado? A Greta ia comigo e ela falava, ai, não quero, não vou. Isso é muito importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes tem muita gente passando por isso agora, né? A família vendo, às vezes tem os mesmos sintomas, então é muito interessante você ter a sua visão, né? Sim, com certeza, porque eu tava ali, a gente tava junto, tava todo mundo em casa, era pandemia, eu não tava trabalhando, o Ale tava em casa, tava todo mundo em casa, e eu tava ali junto com ela. Só que demorou, assim... Eu acho que demorou um mês, mais ou menos, para eu entender que tinha alguma coisa diferente. Alguma coisa que estava muito diferente, né? Então, eu chamava, que nem eu falei, ela sempre gostou de sair de casa. A gente mora num lugar que tem ruas muito tranquilas. Então, eu falava, vamos dar uma volta no quarteirão? Vamos andar? Porque não tinha perigo de encontrar ninguém, né? Sim. Assim, não quero. E aí, até que um dia, teve uma amiga dela que foi lá em casa. Foi nesse dia que eu percebi. A amiga dela foi lá em casa para bater papo, para levar alguma coisa, e ela andava de um lado para o outro, esfregando a mão, e de um lado para o outro, e respirando assim, e eu falava assim, você não vai comer? Não tô com fome. Você lembra desse dia? Ai, tiveram vários dias assim, mas esse dia foi um dia que me marcou. E ela sempre gostou muito de ter amigos, né? E aí ela ficava andando, e querendo que a amiga fosse embora. Que é realmente estranho para quem é sociável, né? Exato. Ela falou assim, ai... Ela estava angustiada, por quê? Eu não sei se porque... Não sei, por que você estava angustiada? Porque vocês estavam lá embaixo e você queria ir pro quarto? É porque, assim, eu queria ficar sozinha. E a minha mãe era uma das únicas pessoas que eu aceitava estar ali junto comigo, mas também tinha uma resistência, porque eu tinha vergonha do que eu estava sentindo, entendeu? Eu tinha vergonha dessa sensação, eu tinha medo de alguém perceber que eu não estava me sentindo bem, entendeu? Mas você conseguia identificar que aquilo que você estava sentindo você nunca sentiu? Você conseguia ver a diferença? É que a realidade é que a ansiedade, a crise de pânico é uma falta de controle. Então, quando você vê que você não consegue dominar aquela situação, você não sabe como fazer, parar, como relaxar. Hoje em dia eu sei, mas na época eu não sabia. Então, eu ficava assim, meu Deus, ela vai perceber, ela vai perguntar o que tá acontecendo, eu vou ter que falar, só que eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? Então, quando eu falava com as minhas amigas por telefone, a gente ficava em ligação e tal, porque tava cada um na sua casa. Sim. E às vezes elas falavam, eu vou passar aí. Aí eu ficava, meu Deus, ela vai passar aqui, ferrou. E eu já ficava super, hiper, mega ansiosa. Enfim, tiveram várias coisas. Eu não comia, eu emagreci muito, muito nessa fase. Acho que não dormia. Até que eu comecei a me abrir com a minha mãe e ela... Como eu não sabia direito explicar, porque nem eu sabia o que estava acontecendo, eu só falava pra ela o que eu não conseguia fazer. Então, não consigo sair de casa, não consigo comer, não tenho fome e não consigo dormir. E até que teve alguns dias, durante, acredito que umas 2 semanas, que ela dormiu comigo no meu quarto todos os dias. Todos os dias. Ela ficava sentada na ponta da cama até eu dormir. Quando eu sentia que ela... Não chora. Então, e quando eu sentia, porque assim, a minha mãe sempre foi meu porto seguro, entendeu? Mãe, vai dar. Chega, parou, senão não vai rolar. Vamos lá. Então, quando eu sentia que ela estava comigo, eu me sentia um pouco mais segura, né? Sabia que se eu não estava tendo controle da situação, alguém ia estar. E aí foi isso, então foram assim, meses difíceis e eu acho que durou aí quase 1 ano, né, pra eu ficar... Pra você se recuperar totalmente, foi? Você sabe que eu lembro
Eu lembro desse período porque eu lembro de você me pedindo o contato de uma especialista na época. Sim. E aí eu lembro, ela falou rapidamente, assim, pediu o contato, mas eu lembro da sua preocupação. Sim. Porque eu fico imaginando uma mãe passando e vendo, né? Porque é aquele tipo, quando a gente tem um filho, um dia você vai saber disso, eu espero que sim, né? A gente quer tirar com a própria mão, às vezes, a dor do filho. Exato. Porque você sabe, eu sei lidar com isso, né? Isso, eu sei lidar, ele não, né? Você quer tirar ali, e mesmo que você não saiba, você fala, eu prefiro passar no lugar. Encaro, né? Eu encaro. Exato. E às vezes eu acho que o problema emocional é muito mais difícil de você pegar também, né? Sim, porque assim, eu nunca vivenciei nada igual. Né? Porque as pessoas falam, né? Ai, saúde mental, ansiedade, depressão, sei lá, o que seja, né? Que as pessoas têm. Eu nunca tinha lidado com isso. Porque como a Pietra fala, ela acha que eu sou muito forte. Não é que eu sou forte, sei lá, eu não sei. Você acha que é outra geração, a gente é menos sensível, a gente, sei lá, apanhava mais da vida, eu não sei, é diferente. Ou privilegiado de nunca ter passado por uma situação. Então, assim, sei lá, a gente era, não sei. Eu não sabia lidar, não sabia que existia, né? E naquele momento que eu vi ela passando por isso, o que eu pensei, né, como mãe? Eu falei, bom, o que você falou? Que você estava com palpitação, né, não conseguia respirar, como que era? Não, Os sintomas. a minha ansiedade era assim, ficava tudo paralisado, entendeu? Eu ficava com a visão assim turva, era uma sensação de tontura, e aí você começa a ter aquela respiração ofegante, e quanto mais você respira profundo, mais dá aquela vertigem, sabe? Porque você puxa muito ar. E aí você fica nessa, e assim, uma coisa que eu fazia assim muito, e só depois de muito tempo eu fui contar pra minha mãe, é que eu me arranhava assim, eu arranhava o meu corpo todo. E eu morria de vergonha, porque era uma coisa que fazia com que eu me aliviasse naquele momento. Tirava a atenção, era como né? se você estivesse se punindo pelo sentimento? Não, era realmente pra distrair. Tanto que eu não sentia dor na hora que eu tava me arranhando. Depois que eu ficava com a minha perna toda arranhada, que eu vivia de calça pra cima e pra baixo, porque se eu colocava um shorts dava pra perceber, ainda mais a minha mãe iria perceber, né? E, enfim, então são esses sintomas, entendeu? E aí dá aquela secura na boca, enfim, é isso. Então, aí o que eu fiz, né? O que eu pensei? Falei, bom, como eu nunca tinha me deparado com uma coisa assim, eu falei, vou levar ela no médico. Porque se ela for no médico, o médico tradicional. O médico tradicional. Sim. Eu levei no médico, acho que era um clínico geral, um cardiologista, acho que foi uma cardiologista que eu levei. Mas até aí, nesse momento, você como mãe, você visualizava como algo, é uma coisa da cabeça, vai passar, você via a gravidade aí ainda? Então, eu via, mas, como eu te disse, eu não achava que era uma coisa da cabeça, eu achava que era uma coisa que estava perturbando ela, né? Porque ela nunca tinha passado por isso, nunca. Mas eu não sabia o que eu deveria fazer. Sim. Né? Então, meu pensamento racional ali foi, eu vou levá-la num médico cardiologista, para o médico falar para ela que ela não tem nada físico. Sim. E ele falando, ela vai... Isso, porque ela tinha medo, porque ela achava que ela estava com algum problema no coração, achava que ela estava com algum problema físico. Sim. Entendeu? Então eu falei, vou levá-la no cardiologista, porque aí ela vai ouvir uma autoridade, porque se eu falando para ela, né, filha, você não tem nada assim, psicológico. Porque é psicológico. Sim, né? Sim. É psicológico, você tá bem, você não tá com problema no coração. Ela falou, mas eu não tô sentindo bem e tal. Então eu falei, vou levá-la, marquei uma consulta no cardio. Falei, vou levar, porque daí ela vai fazer todos os exames lá e ele vai falar, o médico vai falar pra ela, você não tem nada físico. E ela vai conseguir relaxar um pouco com isso. Então, mas é engraçado porque são crises, né? Então, no momento que a crise vem, você vai acreditar que pode estar acontecendo. Tô tendo um infarto aqui mesmo. Então, não, e esse dia foi o dia mais terrível, assim, pra mim. Porque foi bem no começo isso, né? Foi bem no início. E aí, assim, vou levar você no médico. Eu lembro até assim, meu pai e minha mãe sentados na frente, eu atrás. Eu acho que a minha irmã não tava, Não, né? fomos nós três. E aí, eu atrás. Aí, começava... E assim, eu não queria ir, né? De jeito nenhum, porque eu não queria sair de casa.
E aí, naquele dia, eu fiquei, assim, um pouco traumatizada, porque eu vi o jeito que eu lidei com aquela situação. Eu falei, ferrou, se eu sair de casa de novo, vai acontecer isso. Porque eu fiquei em pânico. Eu fiquei em pânico, tinha que estar de máscara, e a máscara me dava, assim, uma crise de ansiedade absurda, porque eu ficava ofegante, entendeu? E aí eu precisava puxar o ar e não vinha, ai, enfim. E aí a gente chegou lá no hospital e eu chorava. Eu não queria sair do carro. Eu chorava, eu não quero. Um pânico, assim. Não dá pra entender o porquê, não dá. E a mãe ogra, né? A mãe ogra. Vamos, desce. Exatamente. Mas assim, Que a gente foi no médico numa outra cidade ainda, sabe? Mas você sabe que às vezes precisa Pulso. ter uma pessoa de pulso precisava, entendeu? pra Porque se eu- realmente fazer. Se eu a pessoa ficasse lá sair. chorando com ela, se eu ficasse lá, eu tinha que resolver, entendeu? Então eu lembro que ela falou, não vou sair. Eu falei, você vai sair do carro. Lembra disso? Ela não conseguiu andar. Aí eu abracei ela e ela dava assim 2 passos e não conseguia andar. Na calçada. A gente parou Que loucura. na entrada do hospital. Aí eu fiz assim, eu sabia que ela era vaidosa, Uhum. né? E eu fiz assim, então eu vou chamar uma cadeira de rodas pra você. Ai, não, de cadeira de roda. Ai, não. Exato. A gente tá rindo, mas eu fico imaginando o desespero ali Sim. com a situação. Sim, eu falei, vou chamar uma cadeira de rodas, então você vai de cadeira de rodas. Ela, não, eu consigo. E ela conseguiu, por isso que eu falo de muita coragem, Sim, né? Porque você sim. também tem, a mãe tem aquele papel ali, que você tá adulando, e ao mesmo tempo você Sim. tá sendo aquele general que tá dando a força que a pessoa tá precisando naquele momento. Exatamente. né? Falando, vai, você vai conseguir, né? É lógico que como mãe, às vezes você quer chorar junto, você quer falar, ai, tá bom, mas não era o meu papel ali. Sim. Eu precisava passar a minha força pra ela, entendeu? Sim. Era assim que eu sentia. E aí a gente conseguiu entrar. Fala. Pode. Não, e ela passou pela consulta e foi ótimo. Uhum. Foi muito bom. Porque ela passou pela consulta, fiz todo eletro. Ela não queria deitar na maca de jeito nenhum. Eram coisas, assim, que eu tinha. Eu dormia sentada, porque eu achava que deitar ia me dar algum problema. Eu não sei explicar, Gê, o que aconteceu comigo. E aí, assim, na hora de deitar, a pessoa falava assim, deita. Eu lembro da minha psicóloga, falava assim, você quer deitar? Eu não quero. Eu queria ficar, assim, alerta, sabe? Eu não sei, então continua. E aí eu não queria deitar. Sim, ela não queria deitar, daí uma médica super paciente, sabe? Falou, deita, não tem problema nenhum, não vai doer nada, não vai acontecer nada e tal. E eu ali do lado dela. Aí ela deitou, aí quando ela deitou, que ela viu que não aconteceu nada, aí ela relaxou. Era tudo assim, era uma etapa, entendeu? Sim, um passo Que tinha de cada que vez. tinha que ir vencendo. E aí ela fez os exames e falou, olha, tá tudo bem, Pietra, você não tem nada, você tá ótima, tal. E virou pra mim e falou assim, mãe, eu acho legal você marcar um psicólogo pra ela, né? Eu acho que ela tá, isso é normal, tá todo mundo passando por um lockdown, tá tudo difícil e tal. Sim. E aí foi isso, a gente já voltou pra casa, assim, de verdade, pelo menos 50% melhor do que a gente foi. Sim. Isso te deu um alívio, saber que não era nada físico, assim, não era nada do coração. Sim, me deu um alívio, mas ao mesmo tempo me assustou a reação que eu tive lá, entendeu? Então eu não consegui sair do carro, toda essa porque você se sente envergonhado, entendeu? A minha mãe dando 2 passos comigo, eu não conseguindo andar mais, olha isso, sabe? O que tá acontecendo? Então, e aí depois desse dia, eu ficava assim, eu vou sair de casa, será que vai acontecer isso de novo? Então, porque, como eu disse, foi logo no começo. E eu tive, assim, foi 1 ano pra eu me recuperar, quase, 90%, 1 ano. Mas eu acredito que tenham sido uns 4 meses, assim, de muito pânico, assim, já. sabe? E desse período de 1 ano que você se considera me recuperei, o que você acha que foi fator crucial para sua recuperação? Então, eu comecei, a minha irmã é criadora de conteúdo também, super engraçada, maravilhosa. E ela gostava de gravar vídeos engraçados, dancinhas pro TikTok. E o TikTok, na época, não era super conhecido, né? Tinha acabado de lançar, o TikTok lançou, se eu não me engano, em 2019 e a pandemia entrou em 2020. E a Greta começou a gravar os vídeos. Era dancing, né? Dance, alguma coisa. Antes era Musical.ly. Musical.ly. Mas assim, a gente usava só pra zoar, né? E no TikTok era, assim, a humilhação fazer vídeo no TikTok. Nossa, que vergonha, sei lá o quê. E a Greta gostava de fazer. Eu zoava ela, falava, não, nada a ver e tal. Falei, vamos testar isso aí? Aí eu fui e gravei um vídeo. Mas nessa ainda tinha toda essa questão da ansiedade rolando, né? Gravei um vídeo, uma conta do zero. Primeiro vídeo bateu 200 mil visualizações. Uau! Primeiro que eu vídeo. postei.
Aí nessa eu falei, nossa, legal, vou postar outro. E assim foi. Em uma semana eu tinha 100 mil seguidores. E isso foi o vizinho, né? É. Conta a história. Ela ia da janela do quarto dela para a janela do outro. E aí, tinha 100 mil seguidores, aí no Instagram, aí começou a migrar uma galera pro Instagram, aí no Instagram eu tinha 50 mil, e eu comecei a gravar vídeo de bom dia, e quando eu ligava a câmera, eu esquecia totalmente essa questão da ansiedade. Total, tipo assim, sumia da minha cabeça. Não sei porquê, mas eu me distraía muito. Então eu gravava um monte de vídeo. Eu postava 2, 3 vídeos por dia, assim, gravava vários, porque era um refúgio pra mim. E aí eu comecei com essa história do vizinho. Que aí eu fiz uma saga pro meu vizinho. Gente, eu não me conformo que lá na minha cidade, até hoje, o pessoal chama ele de vizinho. É mesmo? O apelido dele é vizinho. Tipo assim. Aí eu comecei a fazer essa saga e aí eu colocava cartinha lá na casa dele. Ou seja, pra eu colocar a cartinha na casa dele, eu tinha que sair da minha casa. Só que se era pra gravar, eu saía, entendeu? Então, assim, eu fui dando um passo de cada vez e, enfim, essa história da internet, com certeza absoluta, me ajudou, assim, 90% a superar esse medo que eu tinha, esse medo que eu desenvolvi, né? Você sabe que você falou, né? Começou a gravar para o vizinho, tal, começou a fazer uma coisa de cada vez. Mas uma coisa importante que eu acho que eu nunca falei, e eu vou falar porque é importante, eu nunca tinha tratado com psicólogo, eu nunca tinha ido. A gente até já tinha conversado sobre isso uma época, tudo, mas eu nunca tinha ido, nunca tive nenhum tipo de preconceito, jamais. Mas eu nunca senti necessidade. E eu não sabia exatamente como que era. E nessa época da pandemia, eu tinha sido desligada da TV. Uhum. Então, assim, eu fui desligada. O negócio do meu marido, de um dia para o outro, deixou de existir, porque ele trabalhava com coisas de papel e ninguém usava mais papel. Sim. Né? Com impressora, enfim, essas coisas. E aí a situação financeira ficou difícil também, porque estava tudo bem. E isso foi uma das coisas que a Pietra sempre foi muito responsável, que eu acho que desencadeou também, porque ela ficou com muito medo. Você me falava isso. Sim. Com muito medo que a nossa vida mudasse, que a gente não tivesse condições de comer, de viver, sabe? Sim, assim, uma criança, uma adolescente, vendo tudo que estava acontecendo com o olhar de criança e adolescente, sem entender que as coisas são passageiras. Se até para o adulto foi muito difícil, sim, né? Imagina você falar, e agora? Como que vai ser? Esse medo do como vai ser, o que vai acontecer, exato, né? Vai gerando mesmo esse desespero na gente, né? Natural, e uma ansiedade, no caso dela, foi a mais. Mas aí, o que eu fiz? Eu liguei para uma psicóloga, que era psicóloga de uma amiga minha, e assim, abri meu coração, né? Eu falei, olha, as coisas estão difíceis, a minha filha está passando por uma situação X e eu preciso que ela tenha atendimento, e eu não tenho condições de te pagar muito. E eu fui muito honesta, e eu acho que quando você é honesto, quando você, né, fala real, eu acho que as portas também se abrem. E eu acho importante que a gente fale isso, porque as pessoas têm vergonha, às vezes, de falar. Sim. Não, e eu disse, olha, a situação tá difícil e eu preciso da sua ajuda. E ela foi incrível, né, Simone? Beijo, Simone. E ela falou, não, o que você pode pagar? Eu falei, eu posso pagar isso. E ela disse, tá bom, vamos começar. Eu falei, assim que as coisas melhorarem, eu te compenso. E as coisas melhoraram e a gente pagou mais para ela e deu tudo certo. Mas assim, o que eu quero dizer é que às vezes no momento que você tá mais fragilizado, né? Enfim, as pessoas olham a vida da gente na internet e acham que você, sei lá, tá sempre muito bem, que tá tudo bem. E não é assim, né? A internet, ela é um recorte da vida, né? Da vida. A vida é cheia de altos e baixos. E um recorte muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Tanto que na época que eu viralizei, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. E quem me acompanhava nem imaginava tudo isso que eu estava passando. Que você estava ali levando alegria também, né? Criando um conteúdo. E você... O que você diria, Pietra, para aquela Pietra que estava no quarto? Que passou, né? Eu diria para ela que vai ser difícil, mas vai passar. E para ela se apegar nas coisas que realmente são importantes, nos sonhos que ela tem. E focar nisso, porque era isso que ia salvar ela. Foi o que ele salvou. Teve um episódio que eu quero que você comente, só pra gente fechar essa parte daí a gente vai pra parte boa. Exato, eu tô super... Só vou fechar essa parte. Teve um episódio, as pessoas não levam muito a sério, às vezes, essa questão da ansiedade, da saúde mental. Isso. E isso é uma coisa que
realmente paralisa a vida das pessoas. E para você, um aprendizado, porque você nunca tinha vivenciado nada de perto, Exatamente. então, né? Um aprendizado enorme que eu levo para minha vida, assim, Sim. né? Então, as pessoas acham que, eu sofri um acidente e estou imobilizado da perna. Uhum. A sua saúde mental, a sua imobilização mental, ela é muito maior do que uma imobilização física. É verdade. Porque às vezes na física você põe uma cadeira de rodas e vai, né? Você pega uma muleta e anda. Agora, a saúde mental, ela te direciona de fato para todo o restante. Sim. E aí teve um episódio muito sério que, assim, ela já estava fazendo terapia e ela já estava melhorando muito, mas esse processo demorou, né? Assim como ela disse, um tempo. Então, assim, teve floral, teve tudo, né? A gente fez de tudo. Eu dormia, fazia massagem no pé, tudo. Mas, assim, ela já estava em terapia e aí ela teve que fazer o Enem. Ela teve que fazer o Enem. E isso Pressão ainda mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Como é que foi a história do Enem? Eu já vinha conversando com a minha terapeuta, né, de que eu ia ter um treco quando as aulas voltassem, porque eu ia ter que ir para a escola e eu ia ter que ver os meus amigos e ir de máscara e aquele monte de gente, eu ia ter que ficar horas, então isso gera um pânico para mim. E eu pensava assim, né, quando chegar a época do Enem, já vai ter passado tudo isso, mas aí foi indo e não passava. Falei, beleza, né? Vou ter que fazer. E com muita coragem, você se inscreveu no Enem. Muita coragem e também pensando que, assim, até lá eu vou estar bem, entendeu? Eu vou estar 100%. Aí me inscrevi no Enem, cheguei lá. Ai, gente, juro. Eu tinha, assim, eu criei uma dependência no celular muito grande, né? Porque o celular, ele dá aquela distração na cabeça. E aí, no Enem, o que tinha que fazer? Tinha que entrar de máscara e tinha que guardar o celular no saquinho e deixar lá. Sem celular. Ou seja, não ia poder ligar para minha mãe e falar, socorro, me ajuda, vem aqui agora. E aí, eu cheguei para fazer o Enem. Acho que foi meu pai que me deixou lá, né? Sim. E aí, eu entrei, botei o celular no saquinho, sentei. Aí começou. Ansiedade. Não consegui fazer. Falei, eu vou ter que... Cheguei na moça, falei... E assim, o que eu tinha mais desespero é que as pessoas percebessem que eu estava nervosa, entendeu? E aí eu cheguei na moça, assim, inventando uma história. Eu vou ter que ir embora porque, sei lá, minha mãe tá doente. Eu não sei, nem sei o que eu falei. Eu preciso pegar meu celular de volta. Ela, mas você vai perder a prova. Eu falei, não tem problema, eu faço outra ano que vem. Peguei, liguei pra minha mãe. Olha o desespero, né, que faz. Liguei pra minha mãe, tirei a máscara, assim, eu tava suando frio. Liguei pra minha mãe chorando, falei, mãe, eu não consigo, vem me buscar, por favor. Ela não fez o Enem. Olha que coisa. Como você fica paralisado, ela não fez a prova do Enem naquele ano, porque ela não conseguiu fazer. Sim. E nessas horas, você se sente, assim, muito fraco, sabe? Você se sente muito fraco, você fala, eu não consigo. É uma doença, entendeu? Eu tô doente, eu não consigo fazer nada. E quando que isso vai passar? Então, nossa, dolorido. E a mãe se sente fraca. Porque nasce a culpa, né? E você começa a achar que a culpa é sua. O que eu vou fazer, pra ajudar? Enfim. E você acha que isso atrasou a sua vida? Hoje você olhando para trás. Olha, eu fui muito abençoada, Deus é maravilhoso comigo. Então, eu não seria justa se eu falasse que atrasou, porque foi, como eu disse, uma virada de chave nessa questão da internet para mim, que é o que eu trabalho hoje em dia. Então, tudo acontece por um motivo, e se eu não tivesse passado por todos esses desafios, eu não teria começado essa carreira que eu amo tanto, que eu sempre sonhei desde criancinha, e eu não sabia que eu ia ter que passar por esse desafio para chegar nisso, mas com certeza não atrasou minha vida, não. Muito legal. Agora, Pi, conta, como que foi essa virada, né? Essa virada de chave aí, de todo esse processo de sair, você já começar a ser vista até como celebridade, porque essa é a realidade, né? Sim. E tão novinha. Vamos falar da parte boa, né? Bom, só para concluir o assunto, aí eu comecei a receber vários convites para gravar, e foi isso que começou a andar. Então, assim, a pessoa super famosa que eu acompanhei a vida inteira me chamando para gravar YouTube. Eu falava, gente, essa ansiedade vai ficar em casa, porque eu vou lá gravar.
E minha mãe ia comigo, sempre, assim, eu tinha uma casa que era a casa do Joãozinho, que eu gravava, que era a Debbie. E aí a minha mãe ia comigo, ficava lá me esperando na sala e a gente começava a gravar de manhã e terminava lá pro final da tarde e ela ficava me esperando até a gente ir embora. E foi assim, e foi dando. Aí depois, assim, de um mês que a gente tava indo lá, ela falou: filha, hoje eu vou te deixar aqui e vou pra outro lugar. E o que você gravava, por exemplo? Porque essa parte foi muito sucesso na época, né? Sim. O que você gravava com o João? Era novelinhas, era historinhas? Como funcionava? No caso, assim, eu sempre... sempre foram novelinhas, né? Sempre foram novelinhas, mas na época a gente gravava desafio, trollagem, esses challenges que eram bem conhecidos no YouTube. Eu sempre tive uma curiosidade. Você namorou ele? O Joãozinho? Não. Por quê? Quando, né, você começa ali a fazer vídeo e tal... Não, gente. Ih, essa Fala. história aí, eu vou falar, viu? Mas as pessoas achavam que você namorava. Achavam, mas assim, gente, eu sempre fui, olha... Ninguém sabe de ninguém que eu já namorei, assim, de verdade. Porque as pessoas que eu postava era totalmente o profissional, sabe? Era totalmente profissional. Você sempre foi muito discreta. Muito. Então, é isso que eu te falei, que eu sou reservada, entendeu? Não é que eu sou tímida. Só que, assim, o que realmente ali é aquela coisa mais pessoal, eu gosto de guardar pra... Proteger das ali, pessoas que eu seu. gosto. É que, na verdade, vocês faziam, assim, na época tinha muita... Como que eu posso dizer? Uma palavra, modinhas, sei lá. Sim. Cada época tem uma coisa. É a trend uma de trend, hoje, né? como se fosse uma trend da época. E na época, o grande barato era você fazer um casal na internet. Sim. Então, É o famoso chipados, né? Então gravava com uma pessoa que as pessoas achavam que fazia um casal bonito, e aí todo mundo achava que essas pessoas namoravam, entendeu? Sim. Não, e eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Não namorei com nenhuma dessas pessoas aí que vocês estão achando, não ficava, não tinha nada. A gente era todo mundo muito amigo e a gente gravava junto, criou uma intimidade. Então, João Ferreira, Brás, não rolou. Aliás, você falou de João Ferreira nunca rolou nada? Não, nunca rolou nada. Nunca rolou nada, a gente era melhor amigo, a gente passava muito tempo junto, né? Porque a gente gravava as novelinhas do Kawaii e a gente tinha um casal muito forte lá no aplicativo, acho que era o casal mais forte do aplicativo, né? Eu e o João. Mas a gente era parceiraço, assim, muito amigo, nunca... Você começou a gravar essas novelinhas, que aliás você é conhecida por elas até hoje, né? Você vai no posto de combustível, oi, você é a menina da novelinha. Todo mundo acha que ela... Só que as pessoas não sabem se ela é da novelinha da Globo, do SBT, né? Juro. As pessoas entram na minha live, que inclusive, gente, eu tô fazendo live, viu? Que eu sou fiel ao meu público. Mas o pessoal entra na live e fala, ai, eu já te assisti em alguma novela. E eu, que novela? Não sei, acho que foi uma novela do SBT. Finge que foi. Mas, na verdade, nunca participei de nenhuma novela na TV. E esse canal, né, essa sua conta no Kawaii, que é um aplicativo que você fazia novelinha, foi uma das pioneiras nesse formato vertical, que agora até a Globo está fazendo, novelinha e tal. Hoje as pessoas estão no celular assistindo as novelinhas, tudo... Exato. Assim. E aí você... Como era a sua rotina fazendo essas novelinhas? Você aprendeu o que com isso? Era punk, viu? Meu Deus do céu. E assim, eu sempre gostei de tudo que eu faço, eu me entrego muito. Então, eu vou fazer live, eu vou fazer muita live, eu vou fazer YouTube, eu vou fazer muito YouTube, eu vou fazer Kawaii, eu vou fazer muito Kawaii. Então, sempre fui muito disposta a entregar tudo que precisasse pra dar certo. Então, tudo que eu sempre fiz, sempre deu certo. Sempre. Porque eu sempre muito me dediquei. dedicada. E energeticamente também, sabe? Eu acho que essa é a parte mais importante. Ela fala, vou fazer tal coisa. Hoje vai ser incrível. E acontece. E na minha cabeça já deu certo, entendeu? Então eu comecei, eu gravava YouTube, e aí eu recebi o convite do João Ferreira pra começar a gravar essas novelinhas, né? E eu sempre gostei, como eu falei, eu fiz 6 anos de teatro, eu sempre gostei de gravar, sempre gostei de atuar, interpretar e tal. E aí eu comecei a gravar, eu ia pra lá de manhã, saía à noite, a gente gravava o dia inteiro, às vezes ficava sem comer, comia só mais tarde e tal. E a gente tinha que entregar 30 vídeos por mês. Meu Deus. 30 vídeos por mês e a gente demorava 1 hora pra gravar um vídeo. Então, assim, 1 hora, 2 horas. Você fazia roteiro, dirigia? Fazia roteiro, dirigia, edição, tudo. No começo eu virava noite editando, depois eu consegui contratar um editor. E aí depois eu tive a minha conta independente e comecei a montar o meu time de gravação. E aí eu tinha 5 atores que dormiam lá em casa. Lá em casa era um hotelzinho, né? E gravava os vídeos lá, a história.
E a gente gravava lá em casa, na frente de casa, na rua. Às vezes ia para um parque gravar para mudar um pouco o cenário, mas eu tinha 5 atores e eu ficava louca. A gente gravava 4 vezes na semana e o resto da semana era para editar os vídeos. Olha, eu não tinha vida, viu? Eu só gravava, a minha vida era uma novela, literalmente. Ô, Pi, quando que você olhou e falou assim, o meu negócio é esse? Né? Porque hoje é um negócio, é um trabalho muito sério, que inclusive, assim, você encontra ela tá trabalhando o tempo todo. Então, o seu trabalho tá na internet. Então, você tá o tempo todo no celular, você tá em live, como tá aqui, a gente tá gravando o podcast, ela tá em live. A gente saiu pra jantar, ela continuava trabalhando, tava em live. Então, assim, quando que você se deu conta que, nossa, isso é um negócio, tô ganhando dinheiro com isso, vou ganhar dinheiro com isso. Isso é uma profissão, né? Não sei exatamente o momento que eu enxerguei isso, mas a gente passou por uma fase que a gente abriu uma empresa, que foi a Pepita Makeup, e a gente abriu, minha mãe é minha sócia até hoje, e a gente oficializou a nossa sociedade aí, né? Quando a gente abriu a empresa. E acho que foi a partir desse momento que eu falei, agora o negócio ficou sério. Com 16 anos. 17 ou 16. Tinha 16 Tinha anos. 16, porque eu lembro que eu fui no lançamento da Pepita, que foi uma festa maravilhosa. E eu falo, aí eu me lembro muito de ter feito essa pergunta. Eu falei assim, gente, tiramos uma foto, alto bebezinho, eu lembro, e eu falei assim, gente, o que eu tava fazendo com 16 anos? Aí eu até mandei pra Adriana, eu falei, Dri, olha só, com 16 anos a Pietra abrindo empresa, tanta coisa legal, essa menina vai longe. Que é uma menina, né, muito nova. 16 anos, pra mim é criança. Acho que foi a partir desse momento da Pepita, e aí depois, logo depois disso, aconteceram várias coisas, né, aí que eu fui pro Kawaii, depois, né, foi depois eu fui pro Kawaii, aí comecei a bombar mais os vídeos no YouTube. Fazer publicidade. E aí comecei, obviamente, né, ganhar dinheiro e ver que aquilo ali realmente dava... Não era só divertido, porque eu percebo que você faz isso com muita naturalidade, você gosta, de fato. Então, se tornou algo não só divertido e bom, legal de fazer, né? Sim, com certeza. Uma pergunta que eu acho que a galera que tá assistindo a gente, quem tá vendo na live, enfim, tem curiosidade. Você faz batalhas dentro do TikTok hoje, é isso? Você é uma streamer. Tá. Sou uma streamer. Uma streamer. Tá, faz lives no TikTok. O que é essa live no TikTok? E antes disso, porque ó, tem a streamer, tem a blogueira. O que mais que tem, Fih? Tem muitas diferenças. A influenciadora, que também pode ser streamer e blogueira, pode ser tudo junto. Olha, eu falo que hoje em dia, pra mim, são duas coisas diferentes. Atualmente, eu sou mais streamer do que influenciadora. Eu sou uma streamer que posta vídeo também. Que também cria conteúdo. Sim, que também cria conteúdo. Porque a live, assim, eu comecei a fazer live tem 3 anos. E a live, assim, mudou a minha vida. Como eu falei, eu vou voltar, eu sempre fui uma pessoa reservada. Então, quando eu comecei a fazer live e ver que eu poderia abrir live ali no meu quarto, no meu cantinho, fazer as minhas coisas, fazer o meu dinheiro e não precisar expor tanto o meu lado pessoal da minha vida. Então, assim, não precisaria expor. Que nem tem gente hoje na internet que expõe briga com os pais e sei lá o quê. Gente, eu não consigo fazer isso. Eu queria ser, assim, mais natural, mas eu não consigo. Pra mim, o nosso pessoal, é importante guardar isso, porque eu acho que a galera olha e inveja, tudo isso. Então, quando eu comecei a fazer live, pra mim foi uma virada de chave nessa questão de, olha, eu posso influenciar as pessoas sem me expor. Sim. Totalmente. Totalmente, porque de certa forma expõe, né? Uma exposição, mas mais num quadrado, né? Mais num quadrado. Bom, e aí você perguntou sobre as batalhas. Então, como são essas batalhas, para as pessoas entenderem? Porque quem tá no YouTube às vezes não sabe nem o que é isso. Eu não sabia. As batalhas são assim, a gente tem vários streamers na live, né, no TikTok fazem live, e aí eu convido esses streamers, e tem de vários lugares, de vários países. Então hoje em dia eu batalho com o pessoal dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, qualquer lugar, não tem... Mundo todo. O mundo todo. E aí a gente chama a batalha, e aí ficam os dois e a gente disputa quem ganha mais presente. Então eu puxo o outro lado, então começo a provocar a galera do outro lado para que o pessoal queira enviar presentes para ganhar a batalha de mim e vice-versa, entendeu? E quem ganha a batalha ganha mais dinheiro. Ganha mais dinheiro. Ganha mais dinheiro, porque ganhou mais presentes. Sim, sim. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, essas provocações, porque vocês se provocam. Se provocam durante a batalha, tira sarro um do outro, alguns falam até coisas, enfim. Essas brigas, elas são reais ou elas são um show? Então, eu passo
6 a 7 horas em live por dia. Uau. Então, às vezes, eu tô um pouco estressadinha, né? Às vezes eu não tô muito, assim, de bom humor. E aí eu acabo realmente brigando, assim, e levando pro coração. Mas, assim, fechei a live. Às vezes eu fecho chateada, mas 5 minutos passa, entendeu? Sim. Mas, assim, na maioria das vezes a gente fala... a gente não combina, mas só como somos streamers, todo mundo trabalha com a mesma coisa, a gente já sabe que a provocação faz parte. Então, assim, a gente se provoca... Mas assim, tá tudo bem, ninguém leva pro pessoal. Mas às vezes eu acabo levando, né, mãe? Às vezes eu acabo levando. Eu sei. E você lida bem com os haters, assim, também? Ou você... Sim, eu acho que eu me lido bem. Na live, às vezes acho que na live foi uma das primeiras vezes que eu realmente comecei a me importar um pouco mais. Porque a live você tá o tempo todo ao vivo, né? O tempo todo exposta e às vezes... Ali não dá pra consertar. No vídeo, você falou uma besteira, você corta, entendeu? Na live você falou, já era, todo mundo já escutou. Então, lá existem algumas comunidades de alguns streamers, algumas pessoas que não bate o santo com a minha comunidade, entendeu? E aí acaba vindo bastante hate. E às vezes eu me dou um pouquinho, mas assim, não é uma coisa que eu levo, assim, que eu falo, nossa, que nem eu tenho amigas que sofrem muito, muito com hate. Não é o meu caso. Pegando esse gancho, né? O que você aprendeu lá atrás que foi essencial para você continuar? Porque você chorava muito quando você recebia um hate. Você passava sexta, sábado e domingo chorando o dia inteiro. Quando mandava uma mensagem ruim, quando ela pegava um hater. Eu acho o que você aprendeu cedo que foi essencial para você chegar até aqui? Eu acho que as pessoas sempre vão falar, né? As pessoas sempre vão falar e elas sempre vão falar de quem tem destaque. Então, a pessoa que tá falando, muito provavelmente, ela não tem destaque. Por isso que ela tá falando, entendeu? Porque, assim, hoje em dia... Eu vou falar de quem, gente? Eu não preciso falar de ninguém, entendeu? Porque eu já tenho a minha notoriedade ali na minha profissão. Eu vou vir lá e comentar alguma coisa ruim sobre alguém. Não preciso disso, entendeu? Então, pra mim, as pessoas que precisam fazer isso é porque elas não estão bem com a vida delas. Então, é isso. E nesse meio, Pi, tem muita gente famosa, é uma briga de egos também, né? Sim. Você tem amizades reais nesse meio? Tenho sim, eu tenho uma amiga, que é assim, uma das minhas melhores amigas, que é a Tabi. E eu conheci ela na internet, mas enfim, ela namora com um menino da minha cidade, e aí a gente acabou virando amigas. A gente nem grava. Eu passei 3 dias na casa dela essa semana e a gente não tirou uma foto juntas, entendeu? Porque a nossa amizade não é amizade de internet. Sim. É amizade de amizade. Então é a única amiga que eu preservei mais, assim. E tenho os conhecidos, né? Mas você acha raro Cara, a amizade na internet? Você acha rara ter amizade? eu acho. É fácil ter um monte de amigos? Não, é bem difícil. Amigos reais, assim. É porque deve ter aquela relação também da pessoa que às vezes se aproxima, porque agora você tem vários, né, milhões de seguidores. Então, você sente quando a pessoa de repente está se aproximando e não é verdadeira. Às vezes ela quer ali aproveitar um pouco Sim. da oportunidade. Na internet é difícil ser verdadeiro, assim. É, né? É muito difícil. Por isso que eu falo, essa minha amiga que eu tenho, a gente não posta. Por isso que é verdadeiro. Porque o que a gente vive entre nós só. A gente não precisa mostrar pra ninguém. E eu já tive várias decepções na internet que eu achava que ia... Enfim... Pessoas que a gente... Quando eu sempre gostei, né? Então eu sempre acompanhei muita gente, sempre admirei. Aí quando eu conheci pessoalmente, eu Outra saí do pessoa. cavalo. Antes da gente ir para esse quadro, aí a gente vai pro quadro, vai pros dois e a gente finaliza. Já até sei o que ela vai falar. É Já até sei. Olha o veneno escorrendo aqui, ó. Fala. Você acabou de falar que é difícil encontrar e eu me lembrei disso. Você já teve, assim, conta um perrengue. Um perrengue que você passou com alguém da internet. Não precisa dar nome se não quiser. São tantos. E se o perrengue foi público também? Mas conte um perrengue. Olha, eu já passei por alguns perrengues, mas teve um que foram 2 pessoas da internet que, gente do céu, fizeram um complô contra mim. E eu tinha 17 anos, né? E elas eram uns 3, 4 anos mais velhas do que eu. Então, era difícil, porque de 17 para 21, 22, muda bastante, Muito. né?
Muito. A gente acaba se sentindo meio diminuído e tal, porque a pessoa é mais velha, e ainda mais na internet que a pessoa tem mais seguidor, então ela tem mais apoio, entendeu? Ah, ela tem mais seguidor, ela é mais famosa, ela tem mais dinheiro, então não importa quem tá certo e quem tá errado. A galera ali fica do lado de quem tem alguma coisa pra oferecer. E aí, eu teve uma vez que eu tive um mal entendido com uma pessoa que achou que eu tinha feito uma coisa que eu nunca tinha feito. E isso desencadeou, assim, um problemão por alguns meses. E até eu tive um problema que eu gravava num lugar... É que é difícil falar sem dar nomes, mas eu vou tentar, gente. Eu gravava num lugar e essa pessoa tava lá e ela me destratava, assim, muito. De não poder entrar no mesmo Uber que a pessoa, de chegar lá no café da manhã, não poder sentar pra tomar café da manhã, porque tinha que esperar a pessoa sair. E você não sabia que ela tava... Não, sabia. Sabia, fui tentar conversar, ela falou, se você falar mais alguma coisa, eu vou dar um tapa na sua cara. Eu, gente... De expulsar do não ficar no mesmo camarote? Não, né? de expulsar do camarote, olha, de Descompensado, né? Ou descompensado. um monte de coisa que aconteceu. E como eu era novinha, né? E eu sempre fui muito assim. A minha mãe ficava brava, porque quando eu era criança era assim: tem a mesa de doce, né? Ai, crianças, podem ir lá pegar a mesa de doce. Eu deixava todo mundo pegar e eu ia lá e não tinha mais, entendeu? Eu nunca fui a pessoa que vai e fala. Ela queria que você se posicionasse, né? Exatamente. E eu não... Eu sempre fui assim, ó. Hoje em dia eu tô um pouco melhor. Mas aí eu ficava de mãos atadas, porque tinha toda essa coisa da internet também, que eu não queria me expor assim com ninguém. E foi isso, esse foi difícil. Quem sabe um dia ela conta o nome dessas pessoas. Quem sabe, Vocês quem se surpreenderão. É famoso, Só eu viu, sei. gente? Bem famoso. Bem famoso mesmo. Mas enfim, a gente vai fazer agora um quadro. Vamos fazer os dois? Vamos. Tá bom. E aí você vai responder completando a frase. Ansiedade para você é? Hoje em dia, superação. Minha família é... Minha vida. Chega muda o tom de voz, né? Sucesso significa o quê? Ai, gente, difícil. Não, está bem, está feliz. Eu acho, felicidade. Então, Sucesso é felicidade. Pra mim, o sucesso é a felicidade. Então, sucesso no amor, sucesso na família, sucesso na saúde, é estar feliz em todos esses. O homem ideal pra mim é... Difícil, viu, gente? Complicado. Se tá difícil pra ela... Linda desse jeito. Então... O homem ideal pra mim... Ai, gente, cadê o príncipe encantado que eu não achei até hoje? O homem ideal pra mim é um homem que me entenda. Trabalhador. É que achei que tinha que responder com uma Não, palavra só. pode ser uma frase. Então, Complete o homem a frase. ideal pra mim é um homem trabalhador, que cuida de mim, que entende o meu trabalho, que, enfim, que tem os mesmos princípios que eu, os mesmos sonhos. A internet já me machucou quando? A internet já me machucou quando... Um comentário... Eu acho que o que mais me machucou foi essa questão desse perrengue que eu passei com essas duas pessoas. Eu ia até falar o nome. Com essas duas pessoas, porque aí eu entendi qual que é o real significado da internet, que é realmente o lado profissional, que conta muito mais do que a pessoa que você é, o seu caráter. Isso dificilmente é algo muito julgado. Então isso me machucou bastante, porque eu entendi a realidade do meu trabalho. Pi, para fechar esse quadro, daqui a alguns anos eu me vejo... Deus, é o meu sonho. Daqui a alguns anos eu me vejo com a minha família, com meu marido, com os meus 2 filhos, 3 filhos, que agora eu quero ter 3. E com a minha casa maravilhosa, meu trabalho, muito sucesso, muita saúde. E é isso. Ai, que bom. Vai ser. Bom. E aí a gente vai para um sim ou não, rapidinho. Já teve treta com influenciadora famosa? Sim. Chorou por causa de comentários na internet? Sim. Já se apaixonou por alguém do meio? Não. Certeza? Certeza, não. Sentiu que cresceu mais rápido do que deveria? Não. Os beijos das novelinhas eram técnicos? Sim.
Se sente pressionada pelos números? Sim, Cá, fica tranquila. Eu achei que ela ia falar que não. Era técnico. Você não acha que era técnico? Eu não sei. Era técnico, gente, era técnico. Nossa, teve até uma vez que minha mãe gravou. Então, Você lembra? é horrível. Foi terrível, Você não mas sabia, eu tinha fiquei morrendo certeza de que era vergonha. Você já se sentiu pressionada pelos números? Se sente? Sim, com certeza. Já apagou um vídeo por medo do julgamento? Sim, vários. Ai, que horror, mas sim. Já precisou dizer não para um grande projeto? Já. Sim, sim. Aliás, esse daí dá mais um podcast, né? Nossa. Essa história aí dá mais um podcast, que eu nem lembrava, você falou agora, eu lembrei. Mas é isso. Gostei muito. Linda, se emocionar. Eu acho que é muito importante você contar a sua história, porque, primeiro, a sua história é uma história linda de sucesso e de alegria, de família unida, mas eu acho que de superação, pelo que você passou, que muitas pessoas estão passando, às vezes, agora, né? E às vezes passando na idade que você passou também, né? Então eu acho que é muito legal você sempre falar sobre isso. Sim, Compartilhar sim. Conscientizar as pessoas, né? Exatamente. Então, obrigada, minha filha. Linda! Foi suave? Foi Ah, tranquilo, é então tá gostoso, bom. né? Muito bom. Passa muito rápido. A gente Isso. vai colocar as redes sociais da Pia aí. Quer mandar Quais são as suas redes? Gente, podem me seguir lá. No TikTok eu tô Pietra Amaral e no Instagram eu tô pi.amaral. É isso aí. É isso. Então é isso, gente. E o que fica de lição, né, pra gente aqui é que sentir medo, insegurança, ansiedade não é sinônimo de fraqueza, né? Pelo contrário, muitas vezes é a partir desses sentimentos que nasce a força, o movimento e até o sucesso. E com certeza a experiência dela, a sua, né? Trouxe para ensinar. E esse foi mais um podcast tão Sim, emocionante tão hoje, tão gostoso, especial. Né? Não deixa de seguir, não deixa de compartilhar, ativar o sininho É ali. isso aí, gente. E colocar aqui nos comentários, porque a gente vai lá depois nos comentários, ler tudo que vocês colocaram, inclusive ela também. É isso aí. Então curte, comenta, compartilha, né? E ajuda a gente a levar essas mensagens tão importantes para tantas outras pessoas. Exatamente. Até o próximo episódio. Um beijo. Beijo, tchau.